poder discutir e já trazer para vocês aqui quais serão os temas, né? O que vai cair na minha linda e maravilhosa prova. Mas é uma linda e necessária revisão. Então, galera, colocando aqui, né? Primeira coisa, né? O primeiro tema de importância que vai estar ali na prova é o tema que ele é referente à apostila de vocês, que é a apostila 3. Ele é o chamado movimento circular uniforme. Então vamos relembrar, né, o que é essa coisa, né? Quando eu falo para você de movimento circular e uniforme, eu estou falando de objetos que em sua trajetória formam círculos. Lembrando o que é um círculo. O círculo ele é um objeto geométrico em que todos os pontos estão à mesma distância do seu centro. Inclusive essa distância, né, que é a distância do centro à borda, é chamada de raio. Contrapartida, eu tenho aqui outra medida importante no círculo, que está relacionada à distância entre uma borda e outra. Então, é a distância entre duas bordas. Essa distância entre duas bordas, nós também damos um nome importante, tá bom? O nome importante que a gente tem ali, para essa distância de bordas, é o chamado diâmetro. Então, o círculo ele pode ser bem definido, tanto pelo seu raio quanto pelo seu diâmetro. Eu tenho ali o diâmetro, medida ali que é de borda a borda. Eu tenho raio e diâmetro. Existe uma relação entre elas, tá bom? Uma relação entre o raio e o diâmetro. A relação é o seguinte: o diâmetro sempre será igual, que é o símbolo, deixa eu colocar aqui um símbolo mais clássico do diâmetro. Símbolo do diâmetro. O diâmetro obrigatoriamente é igual a 2 vezes o raio. Isso aqui é uma primeira informação importante sobre qualquer círculo. Uma segunda informação importante sobre o círculo é essa distância que ele é percorrido aqui, ó, quando eu dou a volta nessa borda. Essa distância percorrida quando eu dou a volta nessa borda é chamada de circunferência. A circunferência ela é igual a 2π vezes o raio. Sabendo que π é uma constante que vale 3,14. Então, dois elementos importantes de todo qualquer círculo. O próximo elemento de extrema importância em todo qualquer círculo é essa medida do pedacinho do meu círculo. Esse pedacinho do meu círculo é chamado de ângulo. E geralmente o ângulo ele é medido em uma medida que é conhecida como graus, que é essa bolinha aqui. Aí um círculo tem 360 graus. Mas na física você não dará prioridade para essa bolinha. Você vai dar prioridade para essa medida que tem aqui, ó, que é o quanto que ele anda quando tem determinado grau. E para essa medida, ela tem o nome de radianos. E você sempre vai dar prioridade para medir as coisas em radianos. Primeira ideia importante, tá bom? Como é que eu vou converter de graus para radianos? Para converter de graus para radianos, você vai trazer a seguinte ideia. Você vai colocar aqui 180 graus é igual a π radianos. Por contrapartida, x graus é igual a y radianos. Aí é só você fazer a conversão ali, que a coisa sai direta. Essa é a primeira parte sobre todo e qualquer tipo de movimento, que é o movimento circular e uniforme. São necessidades básicas. Depois disso, eu trago a nossa primeira coisa de análise, a primeira grandeza desse movimento, a chamada velocidade angular. Velocidade angular, ela fala para você quantos ângulos que é feito em determinado tempo. Geralmente, para poder representar ela, a gente usa uma letra estabelecida, que é o ômega. E aí, se você calcular, ela vai ser ômega é igual a variação de ângulo na variação de tempo, ou seja, quantos ângulos que você faz em certo tempo. Isso daqui medido obrigatoriamente em radianos por segundo. Essa é a unidade de medida do ômega, a velocidade angular. Não esqueça.
A velocidade angular ela é importante, extremamente importante, mas tão importante quanto temos uma ideia aqui que é muito próxima. Essa ideia muito próxima é chamada frequência. E a gente não pode esquecer o significado, né, do que é uma frequência. Galera, aqui nessa parte, que é a parte de movimento circular uniforme, eu posso traduzir a frequência de maneira exata como o número de voltas realizadas em certo período. O período que eu estou falando é o tempo, tá? Certo período. E aí, geralmente a gente divide o período com a letra T, que é uma T maiúscula, tudo bem? Vou traduzir isso numa fórmula, tá? Posso falar logo de cara que a frequência F é igual ao número de voltas, NV, sobre o tempo. Lembrando que caso eu faça uma volta em 1 segundo, eu tenho uma unidade de medida chamada de Hertz, ou rotações por segundo. Outra unidade que é comum da gente ver por aí, para a frequência, é uma coisa chamada de RPM. O RPM que tem nos carros são as rotações por minuto. Se eu quero passar para Hertz, divide por 60, e aí eu vou ter essa unidade de medida em Hertz. Eu passei ali de RPM para Hertz. Aqui a gente fez uma relação, né, direta entre a frequência e explicou ela. Agora é necessário fazer uma relação entre a frequência, conexão, na verdade, né? Conexão entre frequência e período, tá bom? Frequência letra T, período letra, frequência letra F, período letra T. A relação também ela é bem direta, tá, gente? Sempre, numa situação dessa, eu posso falar para você que um é o inverso do outro. Posso falar que a frequência é igual a 1 sobre o período. O contrário também é válido. Período é igual a 1 sobre a frequência. Também vale dos dois ali, direto. Eu coloquei ali duas conexões. O que falta agora é fazer a conexão. Fazer a conexão entre a velocidade angular e a frequência. Aqui, ó, conexão entre velocidade angular e frequência. E é importante, né? Essa conexão é uma das mais importantes existentes. E aí, eu sempre trago para vocês que a velocidade angular, ômega, é igual a 2π vezes a frequência. Ou ômega é igual a 2π sobre o período. Duas possibilidades ali para você fazer as conexões entre velocidade e frequência. Direto. Temos ali a conexão entre elas. Aqui, por enquanto, a gente tem os conceitos básicos nessa área, tá? Agora eu vou evoluir um pouquinho mais. Senhores, até o momento, vocês conseguiram pegar? Só um joinha para ter uma ideia, antes de eu passar a página. Boa, Carol. Ótimo, Marina. Boa, Beatriz. Certo. Lembrando a prova amanhã, é necessário estudar, não tem como. Vou passar a página, tá, gente? Depois eu vou disponibilizar para vocês essas lousas. E aí o que acontece? Agora eu preciso fazer conexões entre a velocidade linear. Preciso fazer a conexão entre a velocidade linear e a velocidade angular. Sempre o fator de conversão, né? Quem relaciona uma coisa e outra, tá, gente? Responsável pela essa conexão sempre é o raio.
acontece? Posso trazer para você que V, que usa linear, é igual a ômega vezes o raio. Então, V igual a ômega R, sempre importante, tá bom? Ele conecta os dois. E também conecta o movimento circular uniforme com o movimento que é um movimento uniforme. No movimento que é um movimento uniforme, a equação principal é SF é igual a S0 mais VT. No movimento circular uniforme, a gente pode falar que ômega não, teta F, ou seja, o ângulo final, é igual a teta 0 mais ômega T. A relação ela é direta. Se eu quiser conectar também a posição linear e angular, posso fazer que S é igual a teta vezes o raio. Aqui eu tenho as conexões são feitas entre movimentos lineares e movimentos angulares. A parte importante também que tem de aparecer aqui é o que a gente estudou sobre transmissão de movimento. Aquele rolê todo da bicicleta, tá? Como é que vai funcionar essa coisa da transmissão, que é a transmissão de movimento? Eu vou ter ali um sistema, geralmente está conectado por uma corrente, e eu tenho ali um sistema que tem uma catraca e uma coroa. E aí o que acontece? Eu vou ter coisas que vão se manter iguais em um tipo de estrutura e coisas que se manterão iguais em outro tipo. Ao trazer aqui a transmissão de movimento, se eu tenho ali a catraca conectada com uma corrente, conectada com uma coroa, todos pela corrente ali, eu vou ter sempre as velocidades deles lineares iguais. O V da catraca é igual ao V da corrente, que é igual ao V da coroa. Caso tenha objetos que estão acoplados juntos, exemplo clássico é a coroa e o pedal, aí quem vai ser igual ali, nessa situação, vai ser a velocidade angular, que eles estão acoplados. Então, se um realiza um giro, o outro realiza junto também. Então, o ômega da coroa é igual ao ômega do pedal. Esse tipo de análise, se está junto, está conectado por uma coroa ou por uma rodana, sempre vai ser importante nos sistemas. São sistemas de engrenagens. Quando tem engrenagens, funciona do mesmo jeito. Sistema de polias funciona da mesma maneira. Roldanas. Todas elas usam essa análise, que é essa análise do movimento. Então, ó, se estiver conectado por uma corda, uma corrente, então são as velocidades lineares que são iguais. Se estiver conectado por a mesma peça, ou seja, está todo mundo junto ali, aí você usa essa ideia do ômega deles. Tudo bem? Galera, essa é a parte que vai estar na minha prova relacionada à transmissão de movimento. Deu para pegar aí, galera? Suave por enquanto? Sim, não, talvez. Sim, Carol, ótimo, ótimo. Restante aí, galera, como tá, por favor? Gabriel, Henrique, Júlia Lanza, boa. Então, trouxemos aqui uma revisão dessa parte. A próxima parte a ser cobrada na minha prova é a parte relacionada à interpretação de gráfico. Então, a interpretação de gráfico ela vai ser essencial nessa situação. De gráficos. Então, acontece, a interpretação dos gráficos preciso trazer aí também para a gente. Em física, eu tenho sempre algumas ferramentas que me ajudam a interpretar gráficos. São duas operações. Uma delas, a primeira, na verdade, é a operação conhecida como inclinação. A operação inclinação, ela vai me trazer um significado. O significado ele é sempre dado dividindo o eixo Y pelo eixo X. Dividindo
dividir o eixo Y pelo eixo X, ele vai me trazer alguns significados. É clássico aqui. Imagina que eu tenho um gráfico. Lindo, maravilhoso. Esse gráfico está formando aqui, digamos, uma reta. E aí o que acontece? Eu vou ter aqui nesse gráfico o eixo Y como sendo a velocidade, em metros por segundo, e o eixo T em segundos. E aqui eu tenho um determinado ângulo. Se eu calcular a tangente desse ângulo, eu vou ter o cateto oposto, que é em metros por segundo, dividido pela adjacente, que é em segundo. Isso vai ficar metros por segundo vezes 1 sobre segundo. E vai me dar como unidade dividida metros por segundo ao quadrado. Isso é a unidade dividida, que é a unidade medida de aceleração. Então, se eu calcular a tangente desse ângulo, eu tenho a aceleração. Essa é a primeira operação. A segunda operação, que pode ser usada aqui também, é a operação que é chamada de operação área. Diferente da de cima, onde você divide os eixos, aqui você vai multiplicar os eixos, com o objetivo de descobrir o que você quer. Então, você vai ter aqui um eixo, fazendo de novo, vou usar o mesmo eixo e vou usar a mesma constante. Digamos aqui que eu pegue para você e faça a velocidade. Eu tenho uma certa velocidade aqui. E aí depois ele para, ele vai e começa a frear até parar. Aí eu tenho aqui velocidade em metros por segundo. E aqui o tempo em segundos. Se eu quero saber qual é o significado dessa área, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área, e aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses eixos. Então a área vai ser metros por segundo vezes segundo. Vou poder cortar, né? Vezes segundo. Vou poder cortar segundo por segundo, e aí vai me sobrar apenas a unidade de medida, que é a unidade de medida de metros. E metros na física a gente sabe que está relacionado à distância. Então, se eu calcular essa área, eu tenho a distância. Esse é o meu objetivo. Calcular essa área aqui. Calculando essa área, lembrando que é um trapézio, né? Então, a área dele vai ser base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Isso daqui é numericamente igual à distância percorrida. Tá aí a segunda parte. A segunda parte eu vou falar de interpretação de gráficos. Lembrando, né, que nos tipos de movimento, você faz essa análise de interpretação. Por exemplo, no movimento, que é o movimento uniforme, os gráficos que são importantes para a análise ali é o gráfico de velocidade por tempo, que aí ele é capaz de me informar a distância a partir da área. O gráfico de posição por tempo, que é capaz de me informar ali qual que é o valor da velocidade a partir da inclinação. A inclinação ele me dá a velocidade. Isso no M1. No M1V, o gráfico de posição por tempo, VXT ou SXT, ele vai me dar a velocidade, o gráfico de VXT vai me dar aceleração e distância, percorrida, e o gráfico de AXT, ele vai me dar a variação
de velocidade. Tá aí o que os gráficos podem me dar em cada um dos movimentos. Primeiro no M1 e segundo no M1V. Essa daqui é a parte que eu estou trabalhando com vocês, os gráficos lindos e maravilhosos, tudo bem? Então, revisem isso para a minha prova. Guardei aqui. Vou colocar o próximo agora, tá, gente? Vou passar a página por enquanto. Tá suave essa parte dos gráficos aí? Alguém tem alguma dúvida específica ou eu posso seguir? Suave, boa, Henrique. Então, ó, agora, né, continuando, fiz a parte ali dos gráficos, certo? Senhores, na próxima parte aqui, importante, tá bom? É a parte que ela fala dos instrumentos ópticos, tá? São os instrumentos ópticos, né, também ali da parte última. E aí tem que lembrar, né, instrumentos ópticos existem em dois tipos, basicamente. Os de observação e os de projeção. São os mais comuns de se ver. E acontece, todo instrumento óptico ele respeita ali as leis que a gente fala que são as leis de Gauss. Então acontece, cada um deles vai usar essa ideia aqui sim. 1 sobre E é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Sempre. E o aumento, né, vai ser igual a I sobre O, tamanho do objeto, ou da imagem, sobre o tamanho do objeto, que é igual a menos P' sobre P. Lembrando que num instrumento óptico composto, né, que é feito de mais de um instrumento óptico, o aumento total vai ser o aumento da primeira lente vezes o aumento da segunda lente. Você vai multiplicando ali os aumentos para poder pegar. Geralmente os instrumentos, né, o mais básico deles é a chamada lupa. A lupa, que é feita de uma lente, que é uma lente convergente. Temos também os telescópios. Telescópios feitos geralmente de uma lente que fica próximo ao olho, chamada de ocular, e outra lente próximo ao objeto, chamada de objetiva, lá na ponta do tubo. Essas duas lentes ali, elas vão dar o aumento total do meu telescópio. Mesma coisa vai ocorrer também com o microscópio. No microscópio eu vou ter também uma lente ocular e uma lente que é uma lente objetiva. Duas lentes lindas e maravilhosas. Lente ocular e lente objetiva. Quando eu tenho um projetor, eu vou ter também ali um espelho côncavo e uma lente convergente com o objetivo de gerar ali o meu projetorzinho. Eu tenho aqui os aparelhos ópticos, só que tem um aparelho, esse feito de maneira biológica e muito importante, que vai cair também, que é o famoso olho humano. Tá? O olho humano pode ser classificado ali como um aparelho. Por quê? Porque tem toda uma estrutura ali tecnológica, né, que faz com que ele funcione. Ele sempre vai ter aqui o globo ocular e aqui ele tem a nossa principal aparelho óptico presente. Essa lente aqui, conhecida como cristalino. Tem ali o cristalino. É uma lente que é uma lente convergente, não esqueça. Aqui sempre no meio eu vou ter uma abertura. Essa abertura que vai até o fim do olho, chamada de pupila. Pupila que tem como trabalho principal ali controlar a entrada de luz. Ela faz isso com o auxílio de uma camada gelatinosa que fica na frente, chamada de íris. Então eu tenho a íris ali, e com o auxílio também dos famosos, né, músculos ciliares. Toda essa luz ela precisa obrigatoriamente chegar lá no fundo
onde lá no fundo ele vai ser captado por um grupo de células chamadas de retina. A retina ela recebe a informação, deriva uma parte dela e envia para o seu cérebro por meio do nervo óptico. E aí faz o funcionamento de um olho humano. O que é importante lembrar aqui? É importante lembrar também das ametropias. Metropias são defeitos de visão. O primeiro das ametropias é a chamada miopia. A miopia, ela é um defeito de visão, onde você tem dificuldade para enxergar de longe, e para corrigir aqui a gente sempre usa uma lente divergente. Outro defeito muito conhecido é a hipermetropia. Na hipermetropia você tem dificuldade para chegar de perto, e aí você usa uma lente que é uma lente convergente. Além da hipermetropia, eu posso trazer ali também o astigmatismo. O astigmatismo ele é um problema que ele é diferente porque ele é uma deformação do seu cristalino. Então, por isso você usa uma lente especial que é uma lente cilíndrica. Por isso que ela é mais cara. Então, aqui as principais partes vão cair sobre os instrumentos ópticos, né? Essa parte é extremamente necessária. Galera, fala pra mim se tá de boa, se vocês conseguiram pegar esses instrumentos ópticos. Sobe o joinha aí para ter uma ideia. Eu partir para a última parte. A última parte que vai cair na minha prova, a última parte necessária. Boa, Henrique. Tô na calma aí. Galera, a última parte vai falar das leis de Newton. A última parte ali necessária que vai cair na minha prova. Vou precisar discutir ali essa última parte para falar das leis de Newton e as forças de resistência. Então, ó, buenas. A última parte, ela traz de novo para vocês leis de Newton. E ao falar das leis de Newton, eu sempre trago para vocês as três leis. A primeira delas é o chamado princípio de inércia. Um corpo em movimento permanece em movimento. A segunda lei é o chamado princípio fundamental da dinâmica. Esse que é o mais utilizado devido às contas. Ele traz para você que a somatória das forças em um corpo, ou seja, a força resultante é sempre igual a massa vezes a aceleração. Que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é o chamado princípio fundamental da dinâmica. E o último princípio é o chamado princípio de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Galera, essas são as três leis de Newton, mas a parte essencial aqui é entender as principais forças. Então, quais são as forças que mais aparecem, né? As forças que entram dentro daquelas forças resultantes. Uma que age em tudo, em todos, e é muito importante, é chamada peso. Lembrando que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Outra força que aparece em cordas é a chamada tração. Outra força que aparece quando tem objetos apoiados é a normal. E mais de 90% das vezes ela é igual ao peso. Além de outra força importante que tende a aparecer é a força elástica. Essa força elástica, tá, galera? Ela aparece só quando tem molas. E aí o que vai acontecer? Essas forças,
são as forças principais que eu tratei com vocês lá na última apostila, inclusive já cobrei. O que vem de novo agora é que eu acrescento nesse grupo de forças, forças que são chamadas de forças de resistência. Sendo a principal das forças de resistência a chamada força de atrito, ou FAT. Galera, a FAT, ela sempre vai ser calculada como μ, que é chamado de coeficiente de atrito, vezes a normal. Lembrando que a maioria das vezes a normal é igual ao peso. O detalhe que tem aqui é que existem dois tipos de força de atrito. Existe chamada força de atrito estático, que funciona quando está parado, que aí ele vai ser calculado como a FAT é igual ao μ estático vezes a normal. Essa é a força de atrito estática. Só atua enquanto tem um objeto que está parado. Em contrapartida, eu tenho a força de atrito cinética. Essa ela atua quando o objeto está em movimento. E aí a FAT vai ser igual ao μ cinético vezes a normal. Por que eu tenho que diferenciar um do outro? Porque são eles que vão me falar ali quem é maior que quem. Sempre o μ estático é maior que o μ cinético. Sempre, galera, não dá para fugir disso, tá bom? O estático é maior que o cinético. Você tem momentos ali que você vai usar o estático e tem momentos que você vai usar o cinético. A última grande força de resistência é a força de resistência do ar. Força de resistência do ar, ela vai ter dois regimes para trabalhar. Uma quando ela está turbulenta, que aí ela vai calcular como a força de resistência vai ser igual a K, onde K é uma constante que pega fatores aerodinâmicos do meu objeto, vezes V ao quadrado. Isso aqui é no regime turbulento de grandes velocidades. Quando eu tenho pequenas velocidades, eu posso calcular a força de resistência do ar como K vezes V. Duas possibilidades. Esse K não tem como, tá? Esse K ele vai ter que ser informado por causa que ele é uma característica que ela é medida geralmente no laboratório, que é como é que o ar responde ali ao formato desse corpo. Aqui a gente tem as forças de resistência novas e fecha, basicamente, quais são os links maravilhosos temas da minha prova, tá bom, galera? Copie aí, por favor, lembre, tem que estudar, tem a minha atividade, minha prova, provavelmente amanhã na última aula, então não esqueçam de estudar. Vou tirar agora a gravação.